A gente convidou a doutora Letícia Falquete para falar hoje para todos os ouvintes, né, sobre sintomas tardios e sintomas do pós-Covid, né? Essa nossa querida pandemia tem deixado sequelas em muitas pessoas, né? E ela tem feito bastante na parte clínica, consultas e está percebendo e está mapeando, né, vários sintomas, né, doutora Letícia, que são assim, estão aparecendo mesmo depois que a pessoa teve o Covid. Então, ela vai falar para a gente exatamente sobre isso. E como que tem sido, doutora Letícia? Assim, os clientes estão se queixando. Ai, doutora, depois que eu tive Covid, comecei a sentir tal coisa. Como que está sendo essa descoberta aí, É muito né? engraçado, porque tem os dois tipos de pacientes distintos. Aqueles que associam diretamente à infecção. Então, depois do Covid, meu cabelo começou a cair, minha memória ficou ruim, eu fiquei cansado, eu não sinto mais o olfato. Então, existem esses poliqueixosos depois da doença, e tem aqueles que não associam, que não fazem ideia. Que aí chegam no consultório com muitas queixas, e a hora que você vira e pergunta assim, você teve Covid? Tive. Piorou depois? Aí a pessoa olha pra você como se você tivesse descoberto a roda. Sim, piorou, como você sabe? E aí a gente vai fazer todo um trabalho. Então, os sintomas, eles vão depender muito do indivíduo, de quem a gente tá olhando, qual foi o quadro da doença, se essa doença foi tratada, se não foi. Onde predominantemente o vírus se instalou. Então, existe também essa diferença de sintomas. E não é todo mundo que tem pós-Covid, né? A gente estava conversando nos bastidores. Do jeito que se fala, parece que é uma condição que ela afeta 100% das pessoas que tiveram a doença. Mas não. Em média, os estudos estimam em média 30% das pessoas que tiveram Covid. Só que quando a gente pega numa população absoluta, 30% é muita gente. E eu acho, particularmente, pela experiência que eu tenho em consultório, que essa estatística ela é minimizada. Porque a minha estatística do consultório é 8 em 10 pacientes que têm alguma queixa, uma desestabilização de doença autoimune, que tem algumas queixas, mulheres principalmente com alteração de ciclo menstrual, relacionadas à doença, ao pós-infecção.